Jornal da Mix. E ele já está por aqui, o André Wormsbecker, Corações e Mentes, o nosso colunista para assuntos de mecânica quântica. Bom dia, André! Bom dia, tudo bem? Tudo Muito bem. Vamos lá, Corações e Mentes no ar. Corações e Mentes no ar, nas ondas do rádio. Nas ondas do rádio, perfeitamente. Né? E é sobre isso que vamos falar hoje, né? Ondas. Ondas, frequência, André. Frequências, O muito que bem. isso quer dizer na física quântica? Bom, a gente tem que dar algumas coisas didáticas e lúdicas para as pessoas entenderem que não é tão difícil, mas é um pouquinho. A frequência é o que você acordou hoje no seu dia, né? Alguns acordaram de cara enferruscado, do brabão, dando não quero dar bom dia por quê? Bom dia pra quem? É, exatamente. E outros acordaram dando um bom dia pro sol, pras árvores, pras formiguinhas, todos felizes. Então, deixa eu te isso é uma perguntar uma frequência. coisa, já que você tá falando sobre isso. Tem dias que, por exemplo, o dia tá fechado. É difícil a gente ficar bem humorado. E tem gente que vai levando numa boa. Eu sou do tipo que se o tempo tá fechado, eu levo um tempo pra ficar bem mais tranquilo. Porque a falta da luz do sol me faz mal. E, tem alguma coisa a ver com isso? Ah, tem, mas mas é mais a questão do teu É mais ego aí, do teu frescura, ego. né? É mais frescura. Sério? Porque tem pessoas que ficam bem e mal na chuva, na neve. Independente. Ela é um ciclo que a pessoa aceita ou não. E é um isso aceitar também ou tem a não. ver com a frequência. Tem a ver com a tua frequência. Aí você tem um bom dia, dá um bom dia legal pra todo mundo, você vai ter um bom dia. E também tem a ver com a que a gente falou na semana passada da lei da atração, né? Enviou coisas boas, voltou coisas boas. E esse envio é a tua frequência. Tem uma frase legal que eu gosto de usar do Nikola Tesla, ele sempre falava assim, ó, se você quer entender do universo, você tem que entender sobre frequências. Só isso, basta. Só isso. Mas Apenas. é complicadinho, né? Mas daí assim, ó, se você pensar bem, o teu dia começa com você dando um ok pro dia ou não, e também com as frequências que você usa na tua casa. Por exemplo, vocês saíram de casa hoje como? Apertaram um botãozinho do portão para ele abrir. Esse botão até o portão é uma frequência. Ligou a TV hoje, é uma frequência saindo do controle para a TV. E é essa mesma onda de frequência que tem no nosso pensamento. Não tem segredo nenhum. É a mesma onda, só que em outras modulações. Por isso que a rádio aqui, 98.3, é uma frequência. André, eu ia te perguntar isso, né? No nosso dia a dia, ao longo do dia, a gente está emitindo e recebendo frequências, né? Exatamente. Então a gente pensa assim, não, mas que tipo de frequência que eu emito? Por exemplo, a nossa voz é uma frequência, é uma onda sonora. O nosso movimento gera energia, essa energia também é uma frequência. É mais ou menos sobre isso que a gente trata aqui, né, nessa questão da mecânica quântica? Sim, eu acho que, inclusive, se você perceber todos os teus sentidos, os 5 sentidos, a voz é uma das principais frequências que nós temos, né? Por isso que os antigos falavam, cuidado com o que você fala, você pode falar isso, né? Cuidado com o que você fala, que a voz é muito poderosa. Porque a voz é uma frequência, uma onda vibratória de som, né? Então, e se nós somos 70% água, você vibra por exemplo, numa bacia d'água, você percebe as ondinhas da água que formam. É a mesma coisa no nosso corpo, por isso que a nossa voz tem muito poder. Por isso que se você xingar alguém, não tem muito poder. Por isso que você falar que ama alguém também tem muito poder. Quando você fala com sinceridade, né? Sim. Mas o som tem a frequência, a nossa voz tem a frequência, o nosso olhar tem a frequência. Por exemplo, o estúdio aqui da Mix é bem colorido, cheio de luzes. Essas luzes são várias frequências que nós estamos recebendo, né? Inclusive, por isso que existe a cromoterapia. É verdade. Que são as cores ali influenciando na tua frequência. Exatamente. A tua frequência, você faz um tratamento na cromoterapia com frequências de cores, né? Tem pessoas que não gostam de tais cores, então são cores que não batem com a tua frequência, né? Vamos dizer assim. Um exemplo assim para entender, por isso que a cor do giroflex da polícia é vermelho. Que é uma frequência de luz que te deixa causa alerta. Atenção, né? Bem essas ideias que você tem que começar a perceber no teu dia a dia. Então, tudo é frequência. E tudo isso, tudo isso vem sendo estudado, né? As pessoas, nada é por acaso, digamos assim. Quando a gente fala de grandes marcas, né?
Tem fast food aí com vermelho e amarelo, que são cores que despertam tua fome. Exatamente. Então é um tipo de frequência. Exatamente. Algumas outras te trazem aquela sensação de tranquilidade. Então, mesmo que a gente não perceba, tá tudo alinhado aí. Tudo alinhado. Até eu dou um exemplo, essa questão de cor de comida. Havia um outdoor ali perto das Mercedes ali, que era acho que era de uma churrascaria, só que fazia muito tempo que o outdoor estava ali e acho que o sol e a chuva lá começaram a tirar a cor da carne. E a carne começou a ficar azul esverdeada. E você olhava aquela churrascaria com aquela carne azul, você pensava, nossa, não voa, né? Vai, né? Então, viu? A questão da cor também tu influencia para uma percepção. Nossa, que tá estranho isso aí. E essas cores das lanchonetes é perfeito. É amarelo, vermelho, que te dão uma sensação de comer, laranjado também. São cores mais quentes, né, exatamente. André? E isso influencia muito. Quando a gente fala em cor quente, cor fria, nos filmes a gente percebe muito isso. Trocou de cena, isso. Você percebe. Quem não percebeu ainda começa a prestar atenção, né? Muda-se para cor fria ou para uma cor quente. Isso tudo para atingir também o nosso... para te deixar focado e te dar uma sensação, né? Por exemplo, a quem é mais velho, se assistiu o CSI Miami, o filme é totalmente laranjado, amarelo, o filme Matrix é esverdeado, filmes mais tecnológicos e de ficção perdem um pouquinho, eles tiram a graduação da cor para te deixar mais familiarizado com o ambiente ali do filme, né? Por isso que são usadas cores nos filmes para também te dar essa sensação de frequência. Na verdade, é frequência pura. Agora, André, a frequência a gente pode falar, por exemplo, o nosso pensamento. Nosso pensamento é uma frequência. Sim. Como que a gente explica aquelas pessoas, tipo mães, que parece que adivinham as coisas ou sentem essas coisas? Com essa questão da maternidade, da paternidade, ela traz um aumento dessa nossa frequência em relação a perigos, por exemplo, com a cria, com o filho? Sim. Até eu falo bastante no meu livro essa questão da mãe. A mãe tem um poder de pensamento sensacional e incrível e muito poderoso em relação aos filhos, né? Não estou falando aqui em relação ao sexo masculino ou feminino, mas as mulheres têm uma percepção, o tal do sexto sentido que a gente chama, né? Não quer dizer que está em todas as mulheres e não quer dizer que é do sexo masculino ou feminino, mas ele é um sentimento que está em nós, todo mundo pode desenvolver e percebe e tem essa sensação. E as mães, em relação aos filhos, pela questão do amor incondicional que elas têm aos filhos, elas têm esse sentimento de saber o que está acontecendo com os filhos, vamos dizer assim, né? De longe, por causa da frequência. Isso também acontece, às vezes, já viram falar de irmãos gêmeos, que um sente que o outro está sentindo? É mais ou menos essa questão do sexto sentido. Sexto sentido que não está nessa dimensão, né? Você sente ele através de outra dimensão, através, vamos dizer, da sua alma aí, que você percebe essa frequência de cuidados, né, que você tem com o seu filho. E de percepções mesmo, né? São percepções mediúnicas, vamos dizer assim. Eu já falei que todos podem desenvolver, não existe não posso ser mediúnico. Se não puder, você não existe, então. Você pode ser. Qualquer um de nós pode ser mediúnico. André, o capítulo do teu livro, né, O Mundo Está Chipado, para quem ainda não conhece, quem já adquiriu, ganhou de presente, tá aí um bom presente de Natal, inclusive, isso, um né, bom presente, André? indico. Indico também, é muito legal, porque o André até explicou assim, você não precisa ler ele na sequência, pega lá um capítulo, né, ou algo que te interesse, procure lá no índice, e isso é muito legal. Aí, André, lá no capítulo 14, se não me engano, frequências, isso. né? Uhum. Que é o que a gente está conversando hoje. Você fala também sobre a questão da alma, né? A alma, a gente tem essa frequência de corpo que a gente sente, né? Quando você, por exemplo, corre, você produziu energia, essa energia esquenta tua pele, você transpira. E a nossa alma, que está contida nesse corpo, como que é essa frequência da alma? Então, a frequência da alma é uma questão complicada porque a gente não aceita em que não é nós que estamos dentro de um corpo, né? Nosso espírito está habitando esse corpo, né? Essa é a questão. A gente parece que está aqui e existe uma alma. Não, gente, é uma alma que existe dentro do corpo. É complicado entender isso. C.S. Lewis tem uma frase mais ou menos assim, né? Eu não sou um corpo, eu sou uma alma, exatamente, né? É bem que isso. habita ali um recipiente. Então a gente está sendo esse recipiente que a gente tem que cuidar, logicamente. Mas essa frequência de alma é o que nós somos, na verdade, bem na real. Nós somos a alma que habita esse corpo.
E se vocês forem estudar mais um pouquinho, vocês vão perceber que a gente tem os 7 corpos, né? Que tem bastante livros e informações sobre isso. Se pesquisarem os 7 corpos, vocês vão ver que nós temos 7 corpos além do físico. Daí tem o astral, daí vai indo. Não vou falar de nomes aqui porque não precisa saber agora, mas são corpos que a gente tem e são frequências que estão em outras frequências dimensionais. Só isso, não tem segredo nenhum. Por exemplo, nossa alma está na 4ª dimensão. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo, viaja, queira ou não queira, goste ou não goste, aceite ou não aceite, ela sai de qualquer maneira. Então não adianta espernear que ela vai sair hoje à noite. Aliás, André, para as pessoas talvez entenderem um pouquinho melhor, quando você acorda assustado ou atrasado, né? Aquela consciência vem rápido demais, ou alguém te acorda de forma abrupta. A gente costuma dizer o quê? Nossa, o corpo tá aqui, mas a alma não chegou. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Existem algumas questões que você acorda meio assustado, você voltou rápido pro teu corpo, né? Só que aí existe uma questão mais espiritual. Se for estudar mais coisas espiritualistas, você vai perceber que o certo tipo de evolução que você tem te permite andar mais longe com a sua alma, vamos dizer assim, Sem né? estar encaixado ali. Sem e tá tá de boa. Tem gente que sai do corpo à noite, sonha e tal, mas tá ali em cima do corpo, a 1 metro em cima do corpo só. E tem pessoas que viajam, vão pra, sei lá, pra Arábia, pra Austrália, sei lá, e voltam tranquilamente. E um dia que isso a gente chama de um cordão de prata, né? Que prende você ao teu corpo. E um dia que isso romper, você rompe o cordão de ouro. Então daí você não faz mais parte dessa vida aqui. Quando rompeu de ouro. Aí você já foi para outro plano. Então, mas não se preocupe, enquanto não rompeu de ouro, tá tudo bem. E ninguém vai romper também assim numa... Né, num sonho. Não, por exemplo, se for a hora eu acho que rompe, mas no sonho não é um perigo, por exemplo. Não, isso não. Por isso que você volta assustado, né? Por isso que teu corpo falou, opa, não é pra então assim, volta aqui. Daí você acorda assustado. Ou não é a hora de você ver tal coisa, daí você volta assustado. Ó, tem ouvinte que pergunta assim, aquele solavanco que dá quando a gente tá quase pegando no sono, André, tem a ver com isso, com essa energia, com essa frequência, algo assim? É que você já saiu do teu corpo um limite muito além do teu e você volta abruptamente, né? Leva aquele susto, aquele solavanco. Daquele chute, assim. O André, criança tem muito isso, né? Tem, e inclusive as crianças têm uma energia maravilhosa e sensacional, que elas têm essa mediunidade das crianças, vai ter uns 7 anos, mais ou menos. Quando elas começam a adquirir informações da escola, da igreja, dos pais, e aí vai quebrando isso, né? Mas a sensibilidade das crianças nessa questão espiritualista é muito, muito exacerbada, assim, muito legal. Por isso aproveitem as crianças que têm por isso que é tão bom ficar perto de criança, exatamente. né? Tem crianças muito legais que falam coisas que você nem imagina que ela vai falar. Uma criancinha de 3, 4 anos fala algumas coisas e fala, meu Deus, que isso? É porque talvez ela não esteja contaminada com tantas frequências. Isso eu ia te perguntar, as frequências do mundo como um todo, elas são muito baixas de repente, assim? São, né? E você imagina que a televisão é uma frequência de som e imagem, né? Tem as duas frequências aí embutidas. E às vezes tem de sons subliminares que você não ouve num comercial de TV, por exemplo, que te instiga a comprar tal coisa, ou te instiga a ver uma coisa, ou imagens que são colocadas na TV que você nem percebe. Eu falei até uma vez aqui da Jequiti, do Silvio Santos. É uma forma de você trabalhar ali, colocar um frame de informação para o teu subconsciente perceber. Eu lembro de uma história de um refrigerante nos Estados Unidos, aquele refrigerante de bolinhas que é bem famoso no mundo todo. Sim. Então, eles fizeram um teste, eu não vou lembrar que ano que foi, era no final de um filme, eles colocavam um frame daquele refrigerante no começo do filme e no final. E eles aumentaram a venda em, sei lá, 60% logo depois do filme. Das pessoas saíam e queriam beber e não sabiam por quê, iam beber. Então, exatamente, é bem isso. Uhum. E para as pessoas que não entendem, um frame de um filme são 24 quadros que acontecem em 1 segundo. Então eles colocam um frame naqueles 24 em que você nem percebe. Uhum. É muito rápido. Mas teu subconsciente percebeu. Mesmo que, por exemplo, você vai numa palestra e está escutando várias coisas, alguma coisa teu subconsciente capta, mesmo que você esteja meio dormindo, meio não prestando atenção, mas você capta. Quando é para captar, você capta. Frequência. Isso a gente percebe muito nos sonhos, né, André? Às vezes você fala assim, nossa, por que eu sonhei com isso? E aí você vai puxando, tentando lembrar, e de repente foi algo
muito rápido no teu dia, alguém que você cruzou na rua, uma sacola que voou na tua frente, que aquilo fixou. É aquilo que o subconsciente captou, né? Exatamente. É bem isso. Então são várias frequências que acontecem no seu dia a dia, em que algumas o seu subconsciente capta ou não, e algumas são relevantes ou não. A Jennifer falou aqui, acontece várias vezes comigo acordar com a sensação de estar caindo de um penhasco. Ela acorda no pulo. É ruim e muito gostoso ao mesmo tempo isso, né? Não, a sensação de você estar caindo ali. Mas é ruim, mas é muito bom ao mesmo tempo. Mas é bom. Inclusive, não sei se alguém já sonhou que morreu, levou tiro, sei lá, morreu afogado. Então, mas são sensações que a gente experimenta lá na outra dimensão e aquela sensação de tentar correr e não correr. Parece que você corre, então. Você faz força pra correr e não consegue. Então, esse já é tua alma indo num local muito de limite, já que você tá... Tua cordão de prata já tá te chamando lá, então, você tá tentando correr e... Já esticou demais. As pouquíssimas vezes que eu lembro, isso também, de não lembrar muito do sonho, as pouquíssimas vezes são sensações dessa, de tentar fazer algo e não ter a força, sabe? Só falta aquela música assim, ó. E geralmente tem um monstro atrás da gente. Tem um monstro atrás, não fica patinando, não sai do lugar, mas é teu cordão de prata já falando, já deu o teu limite aí, meio pode ousado voltar. Já tá no limite. A Jennifer ainda completou perguntando, isso aí funciona pra cheiro também? Então, isso que eu falei agora há pouco. Os 5 sentidos você tem que perceber bem, porque inclusive os cheiros e perfumes são todos gatilhos de percepção da nossa mente, né? Se você lembra que você sentiu aquele cheirinho gostoso quando você era criança, e isso te dá um gatilho para você lembrar de várias memórias que você tem. Então, a memória do cheiro é uma memória muito forte, né, na nossa vida. Então, vários cheiros que você percebe durante o dia te remetem a algum momento do teu passado, sei lá. E coisas muito antigas, tipo, digamos assim, primitivas. Por exemplo, não tem quem não perceba o cheiro da chuva. Não Sim. da chuva em si, né? Mas da chuva molhando a terra. Sim. E todo ser humano fala, cheirinho de chuva. E parece que você não tem, talvez, lembrança, mas isso também é um tipo de frequência. Isso, e bem instintiva, né? Tudo é frequência, André? Tudo é frequência, não tem o que escapar. E o tudo, qual a parte do tudo que você não entendeu? Qual a parte do tudo? Tudo é uma palavra muito forte dentro da mecânica quântica também. É, porque tudo é tudo, não tem como fugir do tudo. Então, até o nada é alguma coisa dentro da mecânica quântica. Então, não tem como fugir. Tudo é tudo. E tudo é frequência. Todas as formas, tudo que você vê é frequência. Então, tudo que você vê é tudo. Não tem mais o que explicar, não dá pra explicar. É complicado, é fácil e complicado ao mesmo tempo. É aquela coisa, é gostoso, sensação de cair, mas também dá medo. Mas é isso que é legal, é descobrir, né, como as coisas acontecem, e cada um tem um tipo de percepção também, exatamente, né, André? É igual no filme que eu sempre indico aqui pra vocês, o Quem Somos Nós. No final do filme o cara fala assim, se você acha que você entendeu alguma coisa de mecânica quântica vendo esse filme, você não entendeu nada. Então, se você acha que entendeu, você não entendeu. Que é complicado. E essa busca é eterna. É eterna. E o estudo é eterno. É isso que é legal também. O estudo é eterno. Você vai ter que estudar e é legal que essa bagagem de informações que você está recebendo agora nunca mais vão sair de você. André, pra gente encerrar agora, pra ir pro intervalo. Só agora, tá? Porque eu não vou deixar você embora assim tão rápido. A gente vai querer mais um pouquinho de você, obrigado. Tá? Como que a gente faz? Existe alguma técnica, por exemplo, pra gente acordar de manhã cedo, vai ter que enfrentar um dia inteiro. A gente tá chegando numa época aí de muita bateção de perna, comprar presente, receber família, rever muita gente que você não vê há muito tempo. Então tudo isso também é uma troca de energia que você tem que se preservar um pouquinho. Existe uma técnica pra gente levantar da cama de manhã e ajustar, sintonizar, igual a gente sintoniza o rádio, sintonizar a nossa frequência? Como a Pitty falava, né? Vou sintonizar você, uma frequência que todo mundo... Né? Então, eu aconselho sempre a trabalhar com a meditação. Meditação é a perfeição, assim, para você chegar num ponto certo da tua frequência. Então, meditar quando for dormir ou meditar quando acordar também é bem legal você ter criar uma mania de meditar, né? Eu acho que é uma boa maneira de você se sintonizar. E meditando, você entra dentro de você e adapta a tua frequência ao seu dia, aos seus problemas, às suas felicidades também, né? Porque sempre tem aquela frase, né? Quando está tudo ruim, tudo passa. Quando está tudo bem, também passa. Então é uma
frequência. Você tem que saber se adaptar ao ciclo do caos, né? E de repente silenciar a mente é isso, chegar nesse ponto de não pensar em nada é difícil, claro. É difícil. Mas tentar chegar nisso, o mínimo de pensamento frenético, né, possível, Sim. Isso é uma meditação bacana. Sim, isso é uma meditação. Para quem não entende a palavra meditação, é a oração, é rezar, é a mesma coisa. Então, se você reza pra você, não precisa ficar falando palavras antigas, tipo vós, sois, essas coisas, não precisa. É só conversar com você como se estivesse conversando com você mesmo. De uma forma bem tranquila, de uma forma sincera, isso que também acontece, né? Respiração, prestar atenção. Não se auto-sabote, faça uma respiração certa, não fique pensando pensamentos de auto-sabotagem, que daí você consegue fazer tua meditação sincera e de verdade. E você vai perceber. E não precisa demorar 7 horas fazer meditação. Não precisa ir pro Everest, Himalaia fazer meditação. Faz ali na tua casa, no teu cantinho. É bem bom. Prepara um cantinho legal ali, Isso, né, André? exatamente. Com umas flores, enfim, com o que você gostar, uma luz bacana, Sim, enfim. é perfeito. Ou vai pra grama, no jardim, você que escolhe onde você se sente bem. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho o André vai dar as dicas de como conseguir esse livro maravilhoso, presentear alguém, se presentear, que também é um ato muito bom, né? Um ato de amor. E aí você fica por dentro também do site, Instagram, tudo mais. Daqui a pouquinho, agora 7:02, vamos pro intervalo. É rápido, voltamos já.